A gente já vai falar da granola daqui a pouco. A ideia hoje é falar para vocês sobre heap sort. Né? E a gente viu então na última aula o terceiro algoritmo de ordenação desse semestre, que era quicksort. E a gente conversou sobre complexidade, sobre o modelo, o formato, a ideia de como ele trabalha. Para final, acho que só para a gente relembrar, né, a ideia do quicksort é fazer sempre a comparação com um pivô e a complexidade dele gira em torno de n log de n, mas a gente tem problemas no quicksort de estabilidade de tempo. Por quê? Porque dependendo de como a gente escolhe o pivô e de como o nosso conjunto está organizado, né, ele tem uma organização intrínseca antes de começar. Se ele estiver parcialmente ordenado, né, ou parcialmente ordenado na ordem inversa, a nossa complexidade do quicksort dispara. A gente vai ter, né, ao invés da gente estar próximo de n log n, que é a complexidade média dele, a gente vai estar indo para o n quadrático, a gente vai estar tendo que fazer sempre a comparação e a transposição de forma quadrática. Que é o pior caso, né? Eu tenho que aplicar o quicksort e sempre que eu dividir meu conjunto, eu separo um de um lado e o resto do conjunto do outro. Isso leva ao pior caso. E aí existem algumas formas de melhorar esse quicksort, de tentar evitar os casos ruins, ou fazer com que a gente não tenha previsibilidade de quando vai bater no caso ruim. Então, algumas estratégias lá prevêem fazer uma escolha aleatória do pivô, algumas utilizam módulo. Em geral, são técnicas que têm complexidade constante, que vão estar sendo utilizadas para a escolha do pivô, tentando fazer com que a gente sempre bata no meio e divida o conjunto em tamanhos mais ou menos iguais, para que a complexidade seja sempre o mais próximo de log de n. No entanto, o quicksort não serve para algumas coisas. Por exemplo, quando você tem que fazer ordenação em tempo real. Quando a gente está falando de sistemas de tempo real, a gente precisa ter certeza de que em uma determinada fatia do tempo a gente é capaz de resolver o problema. A gente não pode chegar e ficar com meio problema resolvido. Em geral, os sistemas de tempo real têm que reagir a estímulos externos, e dependendo do estímulo externo, se ocorrer um atraso desse ou um cálculo pela metade, né, pode ter uma catástrofe. Então existem vários casos onde a gente precisa de algoritmos que façam a ordenação. Não necessariamente eles vão ser tão rápidos. O quicksort tem a vantagem de que na maior parte dos casos ele cai sempre na parte baixa do espectro de complexidade, só vai cair na parte ruim quando tiver características específicas do conjunto de entrada. No entanto, a gente precisa, para resolver alguns problemas, de algoritmos que são estáveis dentro do tempo. Então, um dos algoritmos que a gente vai utilizar é o heap sort. A vantagem do heap sort aqui é que, independente de como está o conjunto de entrada, a gente vai ter a complexidade girando sempre em torno do n log n. O pior caso, n log n. O caso médio, n log n. O melhor caso, n log n. Essa é a ideia do heap sort. Então, o heap sort é chamado de classificação por monte. Heap, monte. Heap pode ser traduzido como pilha. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Principalmente para a prova. Passou. Mas, então, a gente vai chamar, né, o heap sort pode ser chamado de vários nomes, dentre eles classificação por monte ou ordenação com árvore heap. A gente vai criar uma nova árvore agora, que é uma árvore que, ao invés de ordenar os números, de criar um critério de busca, ela vai criar um modelo de um empilhamento. A gente vai ter um modelo aqui de heap. Até no próximo slide lá, eu explico melhor o que é esse heap, porque a gente tem, dentro de computação, a palavra heap é utilizada N vezes, a gente precisa contextualizá-la bem aqui. Então, a gente vai trabalhar essa ordenação por monte, e a ideia é mais ou menos o seguinte: a gente montou o conjunto que a gente quer ordenar. Quando a gente amontou, a gente vai amontoar de um jeito onde o maior elemento fica em cima. A gente pega o maior elemento, coloca no final do vetor
e amontoa de novo. Quando a gente amontoar, a gente vai ter o maior elemento em cima, a gente coloca na penúltima posição do vetor. E esse é o processo do heap sort. De um ponto de vista algorítmico, ele é super simples. Uma vez que a gente dominar como trabalhar a árvore heap, tá? Ele vai ser bem simples, porque é pegar o primeiro elemento e jogar ele para o fim. Aí eu pego e faço a heapificação do que sobrou, pego o primeiro elemento e jogo para o fim. O algoritmo é bem simples. Uma das grandes vantagens é como é bem repetitivo, ele é bem estável em termos de tempo, ou seja, o heap sort é sempre n log de n em termos de complexidade assintótica. O que significa? Significa que ele é estável. Se a gente for olhar para o quicksort, o quicksort em geral ele é n log de n. Às vezes ele é mais rápido que n log de n, mas existem casos onde que ele pode ficar pior do que o n log de n e ele pode desandar para o quadrático. Se a gente for olhar e sair da parte da complexidade assintótica e for para o número de operações, né, para o t de n do algoritmo, a gente vai ver que o quicksort ele é sempre mais rápido do que o heap sort. Mesmo os dois estando no mesmo n log de n, a gente sabe, né? É assintótico aquilo. Significa que foi jogado fora um grande conjunto de constantes e de multiplicadores que são menos relevantes do que o n log de n. Então, se a gente for olhar para aquela fórmula como um todo, o quicksort é menor, ele vai gastar menos unidades de tempo, por isso que ele é bastante utilizado. No entanto, ele não é confiável. O heap sort, quando eu tenho uma situação crítica, eu estou, sei lá, coletando dados dentro de um sistema de automação industrial, por exemplo, de qualidade, eu tenho que colocar aquilo de forma ordenada, né? Eu não posso pegar e ter minha linha de produção andando e o robô que vai fazer uma intervenção na linha tem que esperar, né? Ou ele vai tomar uma decisão só com metade do cálculo, da metade da ordenação, porque eu utilizei um algoritmo que não tem estabilidade. Eu preciso ter, essa é uma característica importante. Então, o que tem que ficar claro para vocês aqui? Quando eu estou trabalhando com determinados requisitos da aplicação, eu tenho que escolher algoritmos diferentes que me garantam isso. A gente conversou de complexidade, principalmente da assintótica, mas a gente não falou dessa questão da estabilidade, né? Melhor, pior e caso médio, que aqui vai ser decisivo. A grande desvantagem, antes da gente até começar a falar de heap sort, é que se eu for pegar e construir a árvore heap em memória, isso pode ser extremamente custoso. Eu vou ter que trazer os elementos todos para poder heapificar ele, eu vou ter que colocar ele dentro de uma estrutura que me permita fazer todas essas trocas. Existe uma forma de heapificar em disco, né? Vai ter alguns requisitos aí que a gente vai ter que cumprir, vai ter um custo para fazer isso em disco, né? Bem maior do que em memória, mas também é possível de pegar todo esse modelo da árvore e fazer o que a gente vai ter que fazer no trabalho de implementação 2, que é pegar a árvore e colocar ela como se fosse um arquivo do disco e saltar para as determinadas posições, utilizando aquela visão de árvore em cima daquele array e conseguir fazer as alterações ali direto. Tá? A grande vantagem dele, né? A desvantagem é essa história que se eu for trazer para a memória a árvore heap pode ser muito grande, inclusive não caber na memória, mas e a grande vantagem dele é que ele é muito mais estável, ele é estável se comparado com o quicksort. Mas em suma, para dados bem bagunçados, o quicksort sempre é bem vantajoso. Tá? Se eu pegar um dado que eu sei que está bem, por exemplo, ele foi gerado por um gerador de números pseudo-randômicos, eu quero pegar aquele conjunto e ordenar, vale muito mais a pena eu pegar o quicksort do que pegar o heap sort. Ele vai ser muito mais rápido. Tá? Para dados imprevisíveis, pode ser mais vantajoso usar o heap sort porque ele é previsível. Então não é que vai ser mais rápido, mas se eu tenho uma fatia de tempo para fazer algo e eu quero garantir que aquilo vai ser feito naquela fatia de tempo, então eu vou utilizar heap sort. E aí vem a pergunta, o que é heap? Que a tradução de heap para heap é monte. Tá? Só que o monte ele pode ser visto com duas traduções. A gente tem duas aplicabilidades do conceito de heap dentro de computação. O primeiro, tá, é uma grande quantidade de memória onde o programador pode alocar e liberar blocos dentro de um programa, né, que seria a nossa memória dinâmica, de alocação dinâmica dentro de um programa. Isso os
costumava chamar de hippie. Só que agora, tá, o nosso conceito de hippie vai mudar um pouco. Quando a gente vai falando de hippie, a gente vai estar falando de uma árvore balanceada, justificada à esquerda, onde nenhum nó possui um valor maior que seu pai. Essa é a ideia de uma árvore hippie, que é o conceito que vai estar atrás, tá, do Hip Sort. Eles não possuem nada em comum a não ser o nome, tá? E a ideia, existe o conceito aqui de que a gente está criando um amontoamento de dados, né? E que existe uma ordem de precedência. No primeiro existe a ordem de precedência da chamada de alocação, que eu vou colocar, né, na minha pilha de chamada de funções, do meu heap, eu vou estar colocando as funções na ordem de chamada. Já na minha árvore heap, eu vou estar colocando, né, vou ter uma ideia de precedência, aonde que o maior elemento sempre vai estar no topo, vai estar no início da minha estrutura de heap. Então, para mostrar para vocês o que é uma árvore heap, ela é basicamente isso daqui. Uma árvore heap, então, é uma árvore binária. Isso já dá uma dica para a gente, né? Cada elemento pode ter no máximo 2 filhos. Então, dá para ver claramente que é uma árvore binária. Ela é justificada à esquerda. A gente já vai discutir isso daqui a pouco. Embora essa figura não deixe muito claro que ela é justificada à esquerda, ela é justificada à esquerda. Tá? Aqui. Façam de conta que esse fio está para o lado de cá. Organizada por níveis. Eu tenho os níveis, aqui os vários níveis da árvore, onde o nó do pai de uma subárvore é sempre maior que todos os seus descendentes. Ou seja, se eu olhar para essa árvore, eu vou ver que o maior elemento está na raiz. Se eu olhar para essa árvore aqui, eu vou ver que todos os elementos para baixo do 61 são menores que ele. E assim por diante. Essa é a ideia da árvore heap. E aí o que acontece? Nesse conceito eu sei que o maior elemento sempre está no topo. Se o maior elemento está no topo e eu quero ordenar alguma coisa, o que eu faço? Eu vou lá, tiro o elemento da raiz, coloco no fim do meu arquivo, do meu vetor, e dou um jeito disso daqui retornar a característica heap, manter a propriedade heap. Se ele mantiver a propriedade heap, o 61 vai ter que ir para a raiz, porque ele é o maior elemento. E aí o que vai acontecer? Eu vou lá e tiro o 61 e coloco na penúltima. Ripifico de novo essa árvore e assim eu vou prosseguir com o meu algoritmo, que é a ideia por trás do heap sort. Tá? Então o método heap sort, ele é dividido em 3 estágios. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o arquivo ou o vetor, e ao invés de olhar para ele como um array, simplesmente, eu vou ter que pegar e vou ter que aplicar uma visão de árvore. Tá? O que é aplicar uma visão de árvore? Eu sei que eu vou dividir o arquivo ou o vetor em unidades. Se eu tiver um vetor, por exemplo, eu vou dividir ele pelo tipo. Eu vou saber que tantos bytes depois do início, né, que é o tamanho do tipo, eu tenho um elemento, depois eu tenho um próximo elemento, eu tenho como saltar para qualquer elemento utilizando o tipo como multiplicador. O que eu vou saber? Eu vou ter que olhar para esse vetor de uma forma que eu vejo o primeiro elemento como a raiz, os próximos 2 elementos como os filhos da raiz, os próximos 4 como os filhos dos filhos da raiz, e assim por diante, né? Tem aquela visão de árvore. A gente vai discutir isso daqui melhor. Esse conceito que também vai ser bastante útil para o trabalho de implementação 2 que vocês já estão fazendo. Espero. E aí, a gente vai criar essa visão. Aí, iterativamente, a gente vai reestruturar esse arquivo para que ele seja um monte. O que isso vai significar? Isso significa que o maior elemento, o maior tipo, a maior variável dentro daquele vetor, vai lá para o início. A gente vai gerar uma sequência de saída repetidamente fazendo o quê? Retirando a raiz do monte, tirando o primeiro elemento e reestruturando o que sobrou para que seja um monte. E assim eu vou fazendo até eu ter ele todo ordenado. E o monte, tá? A ideia do monte, dessa estrutura de dados, ela vem de um fenômeno físico. Por isso que tinha lá a barrinha, a caixa de granola, que é chamado de efeito nós do Pará. Se vocês procurarem, tá? A técnica que a gente está usando é uma emulação do fenômeno físico chamado efeito nós do Pará, ou Brazilian Nut Effect. Tem um nome bonito para isso, que é o fenômeno da flutuação reversa em material granular. O que significa? Se eu pegar, por exemplo, e a ideia que a gente vai estar fazendo aqui é muito similar. Se eu pegar um saco de granola e chacoalhar ele, tá? Sempre
a castanha do Pará, que é a maior coisa que vai ter dentro do saco de granola, vai acabar no topo. Se eu pegar e virar esse pacote e chacoalhar ele mais um pouco, né, a castanha do Pará vai subir de novo pro outro lado do pacote. Vocês podem testar isso porque funciona. Tem várias metáforas para isso daqui, tá? Inclusive assim, você pega e enche um copo de pedra e pede pro cara, o copo tá cheio? Cara, o copo tá cheio. Você vai lá e joga areia dentro, coloca mais não sei quanto de areia. Aí, pô, tava cheio. Aí você vai pro cara, agora o copo tá cheio? Ele diz, não, o copo tá cheio. Você vai colocar água, e assim, tem a ver com esse fenômeno de flutuação reversa, tá? De como existem espaços ali dentro e como o maior vai se sobressair. Se você encher de coisas grandes, vai continuar sobrando esse espaço. Eu recomendo, se vocês ficarem com dúvidas de como é que tem essa relação, vocês assistam alguns vídeos. Tem vários vídeos no YouTube que explicam hip sort utilizando sacos de granola. É uma coisa interessante. Normalmente, né, o Aldo sempre trazia um saco de granola para mostrar para a galera aqui. Mas eu desisti da ideia. Até porque vários de vocês já me demonstraram que estão com fome. O saco de granola não duraria até o final da aula. Mas se vocês quiserem, é só ir ali na cantina e comprar um saco de granola. Está tudo resolvido. Né? A ideia então, né, a primeira coisa, se a gente for voltar aqui, né, o método é dividido em 3 estágios. O primeiro, a gente tem que criar uma visão sobre o arquivo como uma árvore binária por níveis. Então a ideia aqui é o seguinte, eu tenho um arquivo que vai do elemento x1 até o elemento xn, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir dessa visão aqui, criar uma visão baseada em árvore. Para quê? Para que eu possa pegar e aplicar aquela característica da árvore heap, para dizer que o x1 é maior do que todos os filhos desse lado e todos os filhos desse lado. E assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma estratégia que vocês têm que usar para pegar lá a chave primária de ordenação de vocês no trabalho de implementação 2 e salvar em disco. Que é o quê? Aqui é o arquivo original. Então o que eu vou fazer? Eu pego um arquivo, ou um vetor, que tem vários números, e eu tenho que transformar isso aqui numa árvore. Como é que eu transformo esse cara numa árvore? Eu pego o primeiro elemento e digo os outros 2 elementos, os outros 4, e aí os próximos 8, os próximos 16 e assim por diante. E o que eu vou fazer? Eu vou transpor o primeiro elemento como raiz, os próximos 2 elementos como o segundo nível, os próximos 4 como o nível seguinte, os próximos poderiam ser até 8, o próximo nível e assim por diante. Tá? E aí, a partir desse vetor que está desordenado, desse arquivo que está desordenado, eu consigo a partir dele ver uma árvore. Está fazendo essa transformação. Se eu por acaso aqui, depois a gente vai ver um método chamado Sift Up, se eu aplicar o Sift Up aqui, tá? Eu vou ver que esse vetor, eu aplicar o modelo de ripificação dessa árvore, ela vai terminar com isso daqui, aonde que o maior elemento está no topo, depois os menores estão distribuídos de uma forma igualitária. E a gente vai ver que tem uma estratégia, eu tiro o 77 aqui, quando eu faço uma deleção em árvore binária, algo acontece, a gente já sabe que se eu apago 77 aqui, eu tenho que puxar alguém de baixo para substituir ele, e aqui o fato da gente ter uma árvore justificada à esquerda, vai fazer com que a gente pegue esse cara aqui e suba para cá. Ele vai estar com a característica heap não válida. Aí eu vou ter que pegar e fazer ele descer dentro da ripificação. Fazer ele voltar aqui para baixo. E assim eu vou consumindo toda a árvore. E quando a gente aplicar o algoritmo do heap sort, vai ficar bem claro para vocês como é que isso daqui funciona em cima do vetor. Sobre árvores binárias balanceadas, então, só para a gente relembrar. A profundidade de um nó é a distância dele da raiz. A profundidade de uma árvore é a profundidade do seu nó mais profundo. Então, se eu olhar para essa árvore aqui, né, eu posso olhar a profundidade da raiz, é 0. Porque a distância da raiz até a raiz é 0. Se eu olhar para esse elemento aqui, a distância dele até a raiz é o número de arestas. Ou seja, 3. Ele tem 3 arestas de distância do 26. Se eu olhar para essa árvore como um todo, tá, a profundidade da árvore vai ser determinada
pela profundidade do seu nó mais profundo. Então isso é importante. Uma árvore binária de profundidade N, ela é considerada balanceada se todos os nós da profundidade 0 até N-2 possuírem 2 filhos. Isso é uma característica importante, porque a gente está dizendo que um monte é uma árvore binária balanceada justificada à esquerda. Então, a nossa característica de balanceamento é se a árvore tem um grau N de profundidade, até N-2, todos os filhos têm 2 elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O N dessa árvore aqui é 3. Ela é uma árvore binária balanceada, por quê? Porque aqui nessa linha de corte, né, que é o N-2, né, que é aqui, todos os elementos têm 2 filhos. Aí eu sei que ela é uma árvore balanceada. Eu posso pegar e olhar para o próximo exemplo aqui. Essa daqui também é uma árvore balanceada segundo aquela definição. Por quê? Porque a profundidade dela é N, aqui, né? Esses caras estão em N, que é 3, e até a profundidade de 1, todo mundo até a profundidade de 1 tem 2 filhos. No entanto, essa daqui não é uma árvore balanceada. Por quê? Porque, embora todo mundo aqui esteja balanceado, pela minha definição, né, N-2, eu tenho esse cara aqui que tem um filho só. Então ela não é balanceada. Isso é importante para que vocês, quando a gente for falar do HIP, a gente vai ter que ter árvores balanceadas. Então elas podem ter essa característica ou essa característica, nunca essa daqui. A gente vai dizer que uma árvore binária balanceada é justificada à esquerda, tá? Se uma árvore com profundidade N possui 2 na N nodos de profundidade N, ela está cheia. É esse caso aqui, ó. Tá? É uma árvore, ela está justificada à esquerda porque ela está cheia. Ou ela possui 2 na K nodos de profundidade, e para todo K menor que N, todas as folhas no nível N estão mais à esquerda possível. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore justificada à esquerda. Né? O que eu tenho? Ela é uma árvore binária, 2 filhos, balanceada, né? Porque até N-2 eu tenho todo mundo com 2 filhos, e ela é justificada à esquerda, por quê? Porque ou ela não está cheia. Se ela não está cheia, todos os caras que estão no último nível, eles têm que estar o mais à esquerda possível. Então, essa daqui é um tipo de árvore que a gente precisa para trabalhar com hips, né, com árvores hip. Se eu olhar aqui, eu tenho um exemplo de uma árvore que não é justificada à esquerda. Ela é uma árvore binária balanceada, né? Até aqui todo mundo tem 2 filhos, no entanto, ela não está justificada à esquerda. Eu tenho aqui uma falha nesse ponto. Então, essa é uma característica importante. Como é que a gente vai dominar o heap sort? A primeira coisa que a gente tem que aprender é transformar uma árvore binária num heap. Como é que eu faço para transformar essa árvore num heap? Depois eu tenho que aprender a transformar uma árvore binária que era um heap, que eu fui lá e quebrei a propriedade do heap, de volta em um heap, e depois ela vai sofrer de modificações. E ver como é que a gente vai usar essas ideias para ordenar o vetor. Então, sobre a propriedade heap. Um nodo possui a propriedade heap se nenhum dos seus descendentes é maior que ele. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o maior elemento esteja na raiz. Porque nenhum dos filhos dele pode ser maior que ele. Então, a raiz aqui possui a propriedade heap. O 8, como não tem nenhum filho, possui a propriedade heap. O 3, como não possui nenhum filho, também tem a propriedade heap. Ou seja, se todos os elementos têm a propriedade heap, eu posso dizer que essa árvore possui a propriedade heap. Aqui é um outro caso de uma outra árvore. Vejam bem, nenhum dos descendentes é maior. Isso significa que eu posso ter descendentes iguais. Ou seja, essa árvore aqui, o 12 não tem ninguém maior que ele, o 8 não tem ninguém maior que ele abaixo dele, o 12 aqui também não tem ninguém maior abaixo dele, que é maior que ele, né? Então isso aqui também é uma árvore heap. No entanto, essa árvore aqui, né, o 12 já não tem a propriedade heap. Por quê? Porque o 14 é maior que ele. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de uma árvore onde a raiz já não possui a propriedade heap.
E eu vou olhar, né, cada um dos nós como sendo a raiz de uma subárvore. Por isso que eu estou mostrando com raízes. Todo mundo que é folha sempre vai ter a propriedade hippie. Eu não preciso nem me preocupar em checar quem está na folha, porque se ela é uma folha e não tem ninguém abaixo, ela vai ser maior do que esse ninguém. E uma árvore binária, eu posso dizer que ela é uma árvore hippie se todos os seus nós possuem a propriedade hippie. Que é aquela mesma ideia, né? Está AVL balanceado se todo mundo tem propriedade AVL. Ela está red black balanceado se todo mundo tem propriedade red black satisfeita. Aqui sobrou um cara que não devia ter aparecido. A ideia é a seguinte, né? Dado um nó que não tem a propriedade hippie, ele pode adquirir a propriedade hippie trocando ele com um filho maior que ele. Então a partir da raiz, eu olho, a raiz é hippie? É. Vou para o filho de um lado, esse cara é hippie? Não, ele não é hippie. Como é que eu torno ele hippie? Eu olho para os dois filhos dele e troco ele de posição com o maior filho. Aquele maior filho que foi para a posição dele é maior do que o pai, porque o filho era maior que o pai. Por isso que ele não tinha propriedade hippie. E aí eu vou pegando e vou peneirando, né? Vou trazendo esse elemento que está de cima até uma folha, seria o pior caso, aonde ele vai ter a propriedade hippie de certeza, porque toda folha tem propriedade hippie. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o 11 não tem a propriedade hippie. Como é que eu faço essa árvore, né, ou esse elemento aqui adquirir a propriedade hippie? Eu troco o 15 com o 11. Então, o nó azul agora, que tem o número 15, ele tem a propriedade hippie. Essa é uma garantia que eu tenho. Por quê? Se esse cara não tem a propriedade hippie, significa que algum dos dois filhos é maior que ele. Pode ser que os dois sejam maior que ele. Isso é um caso. O que eu faço? Eu troco ele com o maior dos filhos. Ou seja, esse filho que subiu obrigatoriamente vai ter a propriedade hippie, porque ele já era maior que esse, e agora ele é maior que o pai também. Por isso que o pai não tinha propriedade hippie. E assim eu vou fazer para pegar uma árvore qualquer e garantir que ela atinja a propriedade hippie. A gente vai chamar esse método de sifting up. A gente vai peneirar para cima. A gente vai fazer com que, né, a mesma ideia lá da castanha do Pará, eu vou estar chacoalhando a minha árvore, o maior elemento vai sempre para cima. E uma das coisas que pode acontecer é que quando eu faço essa troca, pode ser que esse filho aqui perca a propriedade hippie, eu tenho que ir baixando o elemento sempre para ter certeza de que ou a propriedade hippie foi estabelecida ou esse cara terminou como uma folha que sempre vai ter a propriedade hippie. Então, como é que a gente vai construir um monte? Uma árvore unitária é sempre um hippie. Por quê? Porque a raiz é uma folha, toda folha tem a característica de hippie. Se eu for construir um hippie, eu posso adicionar os nós um a um. Eu adiciono o nó sempre imediatamente à direita do nó mais à direita no nível mais profundo. Eu quero manter a árvore sempre justificada à esquerda. Então eu vou descendo, eu vou colocar ela à direita do nó mais à direita, para que ela fique justificada à esquerda. Quando o nível mais profundo estiver completo, eu começo um outro nível sempre colocando ele o mais à esquerda possível. Exemplos, né? Eu quero adicionar um novo nó, né, nessa árvore para manter ela como hippie, eu tenho que pegar e tenho que adicionar ele aqui. Eu não poderia adicionar ele do lado de cá. Se eu adiciono ele do lado de cá, eu quebraria a ideia de que ela é uma árvore binária justificada à esquerda, balanceada justificada à esquerda. E ela não vai poder ser um hippie de jeito nenhum. Se por acaso ela estiver cheia aqui, eu vou criar desse lado. Se eu criar esse nó em qualquer outro lugar, ela não vai ser uma árvore hippie, porque ela não vai ser justificada à esquerda. Toda vez, né, que eu adicionar um nó, eu posso estar destruindo as propriedades hippie do pai. O que eu vou fazer isso? Para resolver, eu vou peneirar para cima. Eu vou pegar e vou trocar. Se esse cara que eu inseri destruiu a propriedade hippie do pai, eu troco ele com o pai. Se nessa troca que eu fiz, eu destruí a propriedade hippie naquele ponto, eu troco com o pai do pai. E assim vou até eu chegar na raiz. Se por acaso o número que eu inseri é o maior número da árvore. Como o valor do nó do pai se altera, isso pode alterar a propriedade hippie no pai do pai. E a gente vai repetir o sifting up, subindo a árvore até que a gente atinja
os valores não têm que ser trocados, porque a propriedade heap continua ali, ou a gente chegou na raiz. Significa que o número que a gente inseriu, né, o elemento que a gente inseriu, é o maior de todos. Aqui tem alguns exemplos de como que a gente pode construir um heap, construir uma árvore. Então eu insiro o 8, quando eu inseri o 8, essa é uma árvore heap. A raiz a raiz é uma folha, todos os elementos têm a propriedade heap, isso é uma árvore heap. Se por acaso eu vir aqui e inserir o 10, o que vai acontecer? A hora que eu insiro o 10 tem a propriedade heap, mas ele quebra a propriedade heap do 8. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um shift up. O que é o shift up? Eu troco o 8 e o 10 de posição. Eu vou terminar com a minha árvore heap desse jeito. Eu vou lá e insiro mais um elemento, o 5. O que aconteceu aqui? Não precisou fazer nada. Ela continua justificada, né? À esquerda, ela está completa. Mas como o 5 é menor que o 10, eu não preciso fazer nada. Eu venho aqui agora e insiro o 12. O que vai acontecer? Quando eu inseri o 12, eu quebrei a propriedade heap do 8. O que eu tenho que fazer? Tenho que trocar o 12 com o 8. Quando eu fizer isso, eu quebrei a propriedade heap agora do 12, que está do 10. Né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e trocar o 12 com o 10. E assim sucessivamente eu vou fazendo minha árvore, fazendo com que, quando eu faço a inserção, sempre o mais à esquerda possível do último nível, né, que é o elemento à direita do mais à direita, né, não é nem mais à esquerda, porque mais à esquerda dá a impressão que a gente vai ficar sempre vindo para o lado de cá. Então, eu vou fazendo isso, a cada inserção eu faço a inserção, uma inserção em árvore recursiva, né, faço a recursão descendo para inserir. Quando eu estou retornando da recursão, eu já vejo, tem que fazer shift up. Então, opa, faz shift up. Vou até quando eu retornar a recursão na raiz, ela está ripificada, ela está como um monte. E esse é o nosso grande conceito, tá, de criar um monte. Uma coisa importante é que os outros filhos não são afetados. Tá? Então, por exemplo, eu vim aqui inserir o 14. Eu pego e troco o 10 com o 14. Isso me levou para esse cara aqui. O 8 não foi atingido. Por quê? Porque esse cara aqui só subiu porque ele é maior que o pai. Se ele é maior que o pai, e ele é o maior dos filhos, ele automaticamente tem que subir aqui. E esse cara é menor que esse, porque na hora que eu escolho qual dos meus filhos que vai fazer o shift up, é o maior dos dois. Então não existe como esse cara aqui ser afetado. A mesma coisa vai acontecer no outro lado aqui. Eu faço a ripificação aqui, o 14 vai fazer o shift up com o 12, e isso não vai afetar o 5. Por quê? Porque isso só está acontecendo porque eu estou escolhendo o maior dos filhos. Foi quebrado, né, porque esse cara aqui é maior. E aí que eu tenho a versão ripificada. O nodo 5 não é afetado porque seu pai fica maior e não menor. O nodo 8 continua não sendo afetado porque seu pai, embora tenha diminuído, tá, continua sendo maior do que era antes. Então a gente vai ter sempre essa característica. Ela vai ser mantida porque o algoritmo vai permitir que isso seja mantido. E aí um heap exemplo. Então eu vou pegar uma árvore binária, depois que ela foi amontoada. Eu pego esse cara aqui. Digamos que eu queira pegar e tirar o maior elemento daqui, que vai ser uma das coisas que a gente vai ter que fazer para fazer o nosso heap sort funcionar. Eu venho aqui e tiro o 25. Tem que ficar claro para vocês que amontoar não significa ordenar. Amontoar significa trazer o maior elemento para cima. Você pode ver, por exemplo, esse cara aqui é menor do que esse. Mas pelo modelo do shift up, esse cara aqui vai chegar ao topo antes que esse lado. Isso é uma coisa importante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou remover o 25. Tá? Eu venho aqui e removo o 25. O que vai acontecer quando eu removo 25? Isso é uma remoção em árvore binária. Na verdade eu não vou remover o nó que está aqui com os ponteiros. Eu vou remover a informação. A gente faz o que numa direção em árvore? A gente vem no nível mais profundo possível e escolhe, lá a gente escolheu o menor elemento. Aqui no heap a gente vai pegar o elemento mais à direita do último nível. Vou trocar ele com a raiz. Sim, bonitinho.
Então o que vai acontecer? Eu peguei e mantive as características, né? Se eu fizer isso, eu mantenho a minha árvore binária, balanceada e justificada à esquerda, porque eu tirei o cara mais à direita que tinha no último nível. Se por acaso esse nível estiver completo, eu tiro o cara mais à direita do último nível, sempre. O que aconteceu aqui? Quando eu fiz isso daqui, eu fiz com que o 11 não tenha propriedade heap. E aí o que vai acontecer? O 11 agora ele vai começar a fazer a descida dele, né, para botar o maior elemento no lugar dele. Então o que vai acontecer? Quando eu fiz essa deleção, eu tirei o 11 aqui, eu vou ter que ver qual dos dois filhos é maior. Ah, esse daqui é o maior filho. Então eu faço um shift up do 22 para cima. Ele parou aqui. Qual dos dois que é maior? Ah, esse daqui. Ele vai para cá e assim eu vou descendo o 11 até uma outra posição dele. Aí eu venho aqui, removo o 22. Puxo o 9 para cima, faço ele fazer o shift até onde ele tem que ir. Então, aqui é a operação de reamontoar. Eu pego o 11, né? E eu sei que ele não está mais... ela não é mais um heap, porque o 11 não tem a propriedade de ser maior do que todo mundo que está abaixo dele. Eu sei que só a raiz não possui isso, porque eu só alterei a raiz. A gente viu que as alterações não afetam os outros filhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou peneirar para cima a nova raiz. Que é o que? Eu vou trocar o 22 com 11. E aí eu tenho, a raiz agora está novamente ripificada. O que acontece? Essa subárvore aqui, ó, está com problema na propriedade heap. O que eu vou fazer? Vou fazer um shift up do 11 com o maior filho dele, no momento. Tá? Que é o que? Vou passar o 22 para o lugar do 11. E aí o que acontece? Aqui está todo mundo ripificado, né? Todos os outros, com exceção dessa subárvore. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e trocar, fazer a peneirar o 21 para cima. Que é jogar o 21 para o lugar do 11. E assim, eu depois de fazer aquela remoção da raiz, eu vim aqui e ripifiquei. Tá? Ou seja, eu tirei o elemento e em complexidade log de n, eu empurrei esse cara de volta para a posição dele. E aí a gente vai entrar numa coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é a complexidade, né? Mas eu tenho que ficar claro para vocês por que é n log de n o heap sort. Eu simplesmente vou ter que pegar esse cara aqui e mover ele lá para o final do meu vetor. Tá? E considerar o vetor n-1. E assim por diante. Mas qual que é a complexidade? Eu vou ter que n vezes retirar a raiz e fazer um shift up de log de n para que o cara que eu tirei daqui e coloquei lá chegue no lugar certo dele. Por isso que a complexidade é n log de n. Então, agora tem a propriedade heap de novo. O maior valor voltou a estar na raiz. A gente pode repetir isso até a árvore estar vazia. Isso significa que eu estou tirando os elementos da árvore em ordem decrescente. Isso vai tirar do menor ao menor, do maior ao menor. Como é que a gente vai fazer a ordenação, então, utilizando a ideia de monte? Eu vou pegar uma árvore balanceada e justificada à esquerda, que pode ser representada em um vetor. Só vai funcionar se for balanceado e justificado à esquerda. E eu vou fazer o seguinte: amontou o vetor, se houver elementos, eu tiro a raiz, tá? E reamontou o que sobrou. Então como é que vai ser esse mapeamento? Vou pegar essa minha árvore heap aqui e vou levar ela para um vetor. O que acontece? Eu vou pegar minha árvore e vou fatiar ela em níveis e vou escrevendo o vetor em níveis. Então, a raiz está no 0, os filhos da raiz estão aqui no 1 e no 2, os filhos, né, dos filhos da raiz, esses caras desse nível, estão na sequência aqui, tá? Esses 4, e aí está o meu último nível aqui. A gente tem que observar o seguinte: quando eu olhar para esse vetor, eu posso já de cara ver a árvore. Né? O filho da esquerda de um determinado i, né, ele vai estar sempre 2 vezes i mais 1, sendo i, né, o índice aqui do vetor.
e o filho da direita vai estar em 2i mais 2. E assim eu consigo calcular. Essas fórmulas aqui são extremamente importantes para vocês fazer a busca dentro da árvore de índices primários do trabalho de implementação 2. Né? Isso aqui que eu fiquei tentando deduzir outro dia e não consegui. Por exemplo, os filhos de 3, né, que é o 19, o número 3, eles estão no 7 e no 8. Então eu pego aqui pelo índice do vetor, eu consigo calcular onde estão os filhos, utilizando essa fórmula, né? Utilizando 2 vezes i mais 1 e 2 vezes i mais 2. E assim eu consigo pegar e saltar direto para as posições em tempo logarítmico. Eu consigo utilizar a ideia do dividir para conquistar aqui. Como é que a gente vai fazer então a remoção e a substituição da raiz? A raiz, ela é o primeiro elemento do vetor. O nodo mais à direita no nível mais profundo, é o último elemento. O que eu vou fazer? Quando eu tiver querendo aplicar o heap sort, se aquela minha árvore heap eu transformei nesse vetor aqui, eu sei o quê? Eu sei que o elemento mais à direita, né, do último nível é o último elemento. Tá? É uma árvore, se eu voltar aqui, ó, a árvore justificada à esquerda, o 11 é o elemento no nível mais profundo que está mais à direita, sendo que a árvore é justificada à esquerda. Então ele é o último elemento. E a raiz eu sei que é o maior elemento. O que eu faço no meu heap sort? Eu vou vir aqui e vou trocar a raiz com o último elemento. Por quê? A raiz é o maior. Eu pego e jogo ele lá para o final do vetor, trago o cara lá do final para cá. Ou seja, o que é o heap sort? É eu fazer essa troca aqui e ripificar esse vetor novamente. Quando eu ripificar esse vetor novamente, o maior elemento vai estar aqui, eu vou trocar ele com o penúltimo. E aí ripifico de novo, troco o maior elemento com o antepenúltimo e assim eu ordeno o meu vetor. Então é reamontoar e repetir. Para reamontoar, o que eu vou fazer? Eu sei onde estão os filhos dele, eu sei como é que eu dou os saltos. Então eu vou pegar e vou comparar, né, o 11 com o 1 e com o 22 e o 17, que são os dois filhos dele. Ou seja, eu vou ter que trocar o 11 pelo 22. Tá? Depois eu vou ter que pegar e comparar o 11 que está aqui com o 4 e... Desculpa, com o 3 e com o 4. O que eu vou fazer? Eu vou comparar 11 com 19 e 22. Opa, o 11 é menor que o 19, mas também é menor que o 22. O 22 é o maior dos dois. Eu vou trocar o 11 para cá. Depois eu vou comparar ele com os filhos de novo dele aqui, que é o 9 e o 21. O que eu vou fazer? Eu vou ver que o 11 vai ter que vir para a posição desse 21 aqui. Dessa forma, né, a minha árvore foi ripificada novamente, botando o 22, que é o maior elemento, aqui para frente. Ele é igual ao segundo maior, mas isso a gente sabe que mantém a característica de heap. E aí o que eu faço? Eu vou pegar agora e vou trocar o 22 com o 9. Ou seja, o 22 foi para a posição definitiva dele. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comparar o 9 com esses dois caras aqui, trocar o 9 com o 22. Depois comparar o 9 com esses dois caras aqui, trocar de novo com o 22. Depois comparar o 9 aqui de novo com 2i mais 1 e 2i mais 2. E assim sucessivamente até eu ter percorrido todo mundo e ter ordenado todo mundo lá no final. O último muda, né? Essa é a ideia. A gente vai trazendo o último sempre um pouquinho para frente. Isso daqui é o heap sort. A gente já pega e aplica a ideia da árvore heap aqui, faz esses saltos logarítmicos, essas trocas em log de n, né? E a gente vai resolvendo um elemento de cada vez. A gente tem certeza que o maior foi para a posição definitiva dele. E a gente está encurtando o problema em tempo n. E a gente vai repetir até o último ser o primeiro e está tudo ordenado. Com isso o heap sort está resolvido. Sobre a análise de complexidade, então. O primeiro passo é amontoar o vetor. Para amontoar, a gente vai adicionar os n nós. Cada nó tem que ser peneirado para cima.
Como uma árvore binária está perfeitamente balanceada, peneirar vai levar sempre log de n. Né? O pior caso de eu fazer a ideia de peneirar, eu vou pegar e vou, a partir do início, ver, opa, a raiz está fora. Aí eu troco para um lado e assim eu vou peneirando, depois eu volto para a raiz e peneiro todo o outro lado que me faltou. Né? Como a gente vai fazer n vezes isso, para cobrir todos os n elementos, eu tenho que garantir que está tudo perfeitamente ripificado para poder fazer, né? Que é amontoar. Isso vai tomar n vezes log de n, ou seja, isso é n log de n só para fazer esse amontoamento. E aí, sobre o laço principal, a gente vai repetir, né? Enquanto houver elementos, remova a raiz e reamontoe, a gente vai fazer isso n menos uma vez para cada remoção de elemento. Remover e substituir a raiz toma tempo constante, né? Só troco a raiz com o último, isso é tempo constante. Então o tempo total é n vezes o tempo de reamontoar, que continua sendo n log de n. Então eu levo log de n para amontoar, e aí eu tenho que fazer n vezes isso. Para reamontoar a raiz, temos que no pior caso seguir apenas um caminho da raiz até um nó folha. Se por acaso a gente parar antes, a gente ganhou um pouquinho de tempo. Tá? Mas a gente vai saber que para eu pegar, o pior caso é que eu peguei um elemento muito pequeno e joguei lá para cima. Aí eu vou ter que pegar, no pior caso, ele vai ter que virar uma folha para que ele tenha a propriedade RIP. Peguei o menor elemento e joguei como raiz. Ele vai ter que pegar e descer até uma posição onde que o tempo que ele leva para descer vai ser log de n, porque a árvore está sempre perfeitamente balanceada. Logo, reamontoar, o nó tem complexidade log de n. Né? Fazer esse processo de reamontoar. Como reamontoamos num laço repetido n vezes, a complexidade do laço é n log de n. Ou seja, a gente tem complexidade n log de n sempre aqui. E se a gente olhar o algoritmo novamente, né, a gente vai ver que amontoar tem complexidade, fazer esse primeiro passo aqui, tem complexidade n log de n. Depois, o laço tem complexidade n log de n. A complexidade total, então, né, isso daqui mais isso daqui é n log de n mais n log de n, que é 2n log de n. Que quando a gente for fazer o assintótico vai virar n log de n. Por isso daqui é extremamente importante de vocês entenderem. Por isso que o quicksort é tão mais rápido na prática do que o heapsort. O heapsort tem a característica de estabilidade, mas a gente está fazendo 2 vezes n, né? Enquanto que o quicksort, na média, ele mantém só n log de n. A função t de n dele é muito menor. Aqui a gente descartou um monte de coisa, mas eu garanto para vocês que é muito mais do que 2n log de n. Tem um monte de outras coisas ali que são significativas no tempo. Por isso que para um conjunto desordenado, completamente desordenado, gerado por Rand, o quicksort é bem mais rápido do que o heapsort. A vantagem aqui é a estabilidade, porque tudo leva n log de n. Sobre o algoritmo é justamente a aplicação dos passos. Tá? Então eu vou pegar aqui o heapsort, vou pegar um vetor e vou dizer quantos elementos eu estou ordenando, porque a gente vai ver que não é o ajuste que eu vou passar aqui. Esse aqui vai me dizer quantos elementos que tem o vetor que eu estou considerando que eu quero ordenar. Né? Pode ser que eu estou ordenando só metade de um vetor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou percorrer o algoritmo e vou fazer o ajuste. O ajuste é o quê? O ajuste é pegar e ripificar, é transformar ela num heap. E aí, para ir de n-1 até 1, eu vou pegar e vou pegar o i mais 1, que é 1 para frente na minha área de descarte do vetor, vou copiar o primeiro elemento para o fim, e vou pegar esse temporário aqui e colocar. Isso aqui é só uma triangulação para tirar o último e colocar no primeiro, o primeiro e colocar no último. Senão ia me faltar ia ter algo que eu não conseguiria guardar aqui. E aí o que eu faço? Eu ripifico isso daqui de novo, eu reamontou. Então aqui eu faço um amontoamento inicial, aqui eu faço o amontoamento a cada uma das rodadas.
Aqui é o algoritmo de amontoamento, que ficou sem indentação. Mas a ideia é basicamente essa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, enquanto o J for menor ou igual a N, eu vou comparar com os dois filhos, e aí eu vou ver se eu incremento ou não. E assim eu vou trocando o elemento para frente. A ideia aqui, simplesmente, é executar o algoritmo de riquificação, que é pegar aquele filho e fazer essa comparação aqui, ó. E se o AJ é menor que o AJ mais 1, tá? Eu pego e incremento o J. Eu vou simplesmente sabendo como que eu vou fazer a troca. Eu estou utilizando aqui aquela ideia de fazer os saltos dentro do vetor de acordo com a ideia de que o vetor não é um vetor, mas uma árvore. E é basicamente isso, o heap sort. O que a gente vai fazer? Você pode parar.